Então fala pessoal, tudo certo? Me chamo Lucas Valina, sou profissional de investimentos Ambima e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco de quais são os riscos existentes ao investir o nosso dinheiro, seja na bolsa de valores, seja na renda fixa. Então vou discutir um pouco com vocês quais são os riscos que a gente tem nos investimentos. Lucas, mas é óbvio isso, não tem muito nem o que pensar. O risco de investir meu dinheiro é eu perder o meu dinheiro. Beleza? Tranquilo, você pode até estar um pouco certo. Mas você sabe exatamente quais são os riscos existentes ao você, digamos, perder o seu dinheiro, né? Como é que funcionam esses riscos? São vários riscos diferentes, não somente a perder o seu dinheiro. Vamos aprofundar e entender um pouco mais os riscos existentes. Então fica até o final para você entender quais são os riscos. Você que é investidor tem que entender sobre isso, os riscos dos investimentos. É muito importante que você fique até o final, acompanhe aqui, que vai me ajudar bastante. Então deixa aquele like, se inscreve aqui no canal, deixa um comentário sobre o que você está achando. Se você tiver alguma dúvida e queira que eu te ajude nisso, eu também estou disponível para isso, beleza? Então sem mais delongas, roda a vinheta. Então aqui no vídeo de hoje a gente vai falar sobre 3 riscos principais e existentes nos investimentos e 2 riscos eu vou dar extra. Então bora lá. O primeiro risco existente nos investimentos é o risco de mercado. O que significa risco de mercado? Risco de perder o seu dinheiro, é perder o dinheiro que você investiu, né? Esse é um risco muito comum da bolsa de valores. Esse é um risco que acontece do mercado acionário, do mercado de ações em principal, porque é um risco de um mercado quebrar. É o risco do mercado cair, o mercado desabar, o mercado acontecer alguma oscilação e você querer tirar o dinheiro, mas você está com o dinheiro abaixo do que investiu, porque o mercado de renda variável é o mercado que oscila, né? No curto prazo ele vai oscilar para baixo, para cima, para baixo, para cima. Mas como eu já falei em vários vídeos aqui do canal, se você já me acompanha há um tempo, no longo prazo o mercado tende a ser uma linha reta de crescimento, né? Claro, se você investir em bons ativos. Mas o risco do mercado é um risco muito presente nos investimentos da bolsa de valores, que é esse risco de você querer tirar o dinheiro, mas se você tirar o dinheiro agora, você vai pegar o mercado em volatilidade. Pode falar que esse risco também é o risco da volatilidade. O mercado tá volátil, tá abaixo do que você investiu, né, principalmente no curto prazo, e você acabar tendo que tirar o dinheiro com prejuízo. Esse é o risco muito normal que acontece no mercado. Esse risco ele acontece não somente coisa de alteração do mercado, ou então pode acontecer por crise. Quando a gente viu a crise aí da pandemia do Covid-19, o mercado caindo, se você quisesse tirar seu dinheiro, você ia tomar prejuízo. Pode acontecer por crises do próprio governo, né? Certezas do governo, mudança presidencial, mudança do ministro da Economia, e o mercado não reagir muito bem a isso. São mudanças não só na bolsa, mas mudanças da economia também podem afetar o mercado. Pode citar aqui que mudanças cambiais, mudança da taxa de juros, né? A taxa Selic, isso afeta também às vezes o mercado para cima ou para baixo, e aí você querer sacar o seu dinheiro em um momento de baixa é um risco de você perder o seu patrimônio. Quando investir na bolsa de valores, lembre que a bolsa é um lugar de acúmulo de patrimônio e formação de patrimônio no longo prazo, tá? Não tire dinheiro no curto prazo, que você pode estar tomando risco de mercado. E como você se protege do famoso risco de mercado? É vocês lembrar de diversificar a sua carteira, né? Diversificar em bons ativos, investir também às vezes no exterior, balancear a minha carteira. Então, digamos, eu tenho um pouquinho de investimento em ações, em fundo imobiliário, eu tenho às vezes um caixa na renda fixa, eu ter investimentos, digamos, no exterior, no caso de investir em ações do exterior, invisto em ETFs, invisto em REITs, né, que são classes de ativos do exterior. A diversificação, esse balanceamento da carteira é uma proteção muito legal, porque se a gente tem a Bolsa do Brasil caindo, às vezes o dólar está subindo, às vezes o ouro está subindo, o Bitcoin está subindo, então você está balanceado, é bem interessante para sua carteira. Claro, você ter sempre ativos que vão ser bons ativos no longo prazo, ativos que ganhem da inflação, por exemplo, né, você ter ativos sólidos, empresas sólidas, é uma proteção contra o risco de mercado e, claro, melhor proteção é você investir por longo prazo, juntando tudo isso, a diversificação, bons ativos, investir por longo prazo é sempre a melhor proteção do investidor. E aí o segundo risco que a gente tem nos investimentos é o risco da liquidez. O que é esse risco da liquidez? É o risco de você tentar tirar o seu dinheiro e não conseguir tirar. Imagina, você investiu o seu dinheiro e aí você pede o saque e não consegue tirar. Já aconteceu isso, Lucas? Algum investimento? Sim, aconteceu aí no período da crise da pandemia, pelo governo estar pagando auxílio emergencial, ele travar por uma semana o saque do Tesouro Direto, né? Já que quando você saca o Tesouro Direto, o governo ele tem que tirar o dinheiro de algum lugar para te devolver. Quando acontece isso, você não conseguir tirar o seu dinheiro, a gente chama de risco de liquidez. Pode acontecer muito em fundos, né? Quando você investe em fundos de investimentos no mercado acionário, tem
muito fundo que ele deixa você tirar o dinheiro somente daqui a 30 dias, né? Então, se você precisa do dinheiro para agora e você investe num fundo de liquidez de 30 dias, você não vai conseguir tirar esse dinheiro agora. Então, é sempre que eu falo, antes de investir o seu dinheiro, estuda qual é a liquidez daquele ativo. Você vai investir numa poupança, que a liquidez é imediata, você vai investir no Tesouro Direto, que a liquidez demora um dia, você precisa de um dinheiro rapidamente, você vai investir na Bolsa de Valores, que o dinheiro pode demorar 3 dias para cair na sua conta. Tem que entender onde o seu dinheiro está, onde que é a liquidez daquele investimento também. Tem muita gente que às vezes já chegou em mim e falou, Lucas, eu estou investindo num CDB, eu preciso do dinheiro para agora. E o CDB tem 2 anos de vencimento. Eu falei, sinto muito. Você não olhou isso, você não pensou na liquidez, né? Esse risco da liquidez de você investir o seu dinheiro e ele tá preso, digamos assim, né? Tá o dinheiro trancado, você não poder tirar até o vencimento, ou então se você pedir o saque, demorar para chegar. Então, como você se protege desse risco da liquidez? Bem simples, é você entender onde se está investindo, onde que eu estou colocando o meu dinheiro, qual é o tempo que eu vou demorar para sacar. Tem gente que simplesmente pega o dinheiro, investe e nem olha detalhes de quanto tempo vai demorar para pegar o dinheiro, qual a rentabilidade, onde está, qual o risco. Você entender isso aqui tudo é o principal fator de proteção do investidor contra o risco da liquidez. É você entender o ativo, é muito importante. Claro, como eu falo, e você nunca deve investir em ativos de longo prazo, como bolsa de valores, você vai precisar do dinheiro para daqui a pouco. Então, às vezes a pessoa quer investir na bolsa, ela vai precisar do dinheiro daqui a alguns meses. Não faz sentido nenhum. Né? Você tem que entender, eu vou precisar do meu dinheiro para alguns meses, não vou investir na bolsa. Vou investir em ativos que eu consigo ter uma rentabilidade, mais segurança, como por exemplo o Tesouro Direto, onde eu vou investir por alguns meses, vai me render e eu consigo tirar depois esse dinheiro. Quando eu for investir na bolsa, eu quero investir meu dinheiro para nunca mais tirar, às vezes, para 10, 20, 30 anos e ter uma rentabilidade muito melhor, né? Então você conseguir entender e separar o que é investimento de longo prazo, o que é investimento de curto prazo, você se blinda contra o risco da liquidez. Então o terceiro risco que a gente tem aí muito comum, um risco muito conhecido, é o risco de crédito. O que é o risco de crédito? É o risco de você investir o seu dinheiro e o dinheiro não voltar, desaparecer. Lucas, como assim? Investir meu dinheiro, ele desapareceu? Existe isso, tá? Existe uma coisa, é que o seu dinheiro vai desaparecer, mas a gente gosta de brincar falando isso para dar aquela desesperada. Mas o dinheiro, ele vai, digamos assim, ficar um tempo longe de você. Por quê? Você pode investir em ativos como o CDB, digamos que você investiu num banco X, um banco nem é tão conhecido, e aquele banco quebra com o seu dinheiro investido nele. Ou seja, você correu o risco de crédito. O que é isso? É o risco do dinheiro do banco quebrar. Apesar de ter a garantia do FGC, né, quando você investe em um CDB, LC e LCA, ele tem aquela garantia do Fundo Garantidor de Crédito, para se caso a instituição financeira quebrar, você tem o direito de reserva daquele seu dinheiro de volta. Apesar desse risco, vai demorar ali uns 3, 4 meses para o FGC te ressarcir esse dinheiro, você entrar com um processo de ressarcimento e tudo mais. O risco de crédito é o risco de você investir aquele dinheiro e aquele dinheiro desaparecer, não voltar, não digo não voltar, mas demorar um tempo para voltar para você, né? Quando você investe em, por exemplo, o CDB. É muito comum na renda fixa, tá? Quando a gente fala de bolsa de valores, a gente fala de compra e venda. Quando a gente quer tirar o nosso dinheiro, a gente vai colocar ali a ordem de venda e vai vender aquele dinheiro e aquele ativo e vai voltar o dinheiro pra gente. Agora o risco de crédito acontece na renda fixa, né? Que é um CDB, é o Tesouro Direto, o governo, por acaso, né? Um caso muito extremo, ele não te pagar o investimento que você fez, né? Devolver o título do Tesouro Direto. Então o risco de crédito é você não receber o dinheiro. É muito comum na renda fixa você acontecer isso, né? Do banco que você investiu quebrar. Se você investe num banco muito pequeno, o risco é muito maior, né? De você estar investindo nisso. E aí como você se protege desse risco de crédito, né? Como é que eu sei que um banco ele é mais propício a quebrar ou não, Lucas, né? Tem uma coisa chamada um ranqueamento da qualidade do risco também do título, né? Chamado do Rating Standard & Poor's. Como é que significa esse Rating Standard & Poor's? É basicamente o rating que ele vai avaliar se o banco ele tem uma possibilidade maior de pagar para você, de devolver o dinheiro que você investiu nele, né? Esse rating ele vai de AAA, que a gente fala, né, que é AAA, significa que o banco ele é muito mais seguro, que nem a gente investir nosso dinheiro em bancos grandes como Itaú, Santander, Bradesco, ele vai ter um ranking muito maior, chances muito maiores de devolver aquele dinheiro de investimento. E se a gente investir num banquinho ali da cidade, né, que às vezes é uma financeira, que só empresta crédito, enfim, ele vai ter um rating muito menor, podendo chegar a D, a C, significa que aquela empresa tem risco de quebrar ou até mesmo de não devolver o dinheiro, né, que você aplicou ali. Então esse Rating Standard & Poor's, que eu estou colocando aqui na tela o gráfico para vocês, que é esse rating, ele vai de AAA, banco muito seguro, que tem mais chance de devolver o seu dinheiro, a um D, né, que é um banco não tão seguro, que tem chance de esse risco de crédito acontecer. Além desses riscos, que a gente chama dos riscos principais, que é o risco do mercado,
o risco de crédito e o risco de liquidez. 3 riscos. A gente tem os riscos extras para quem investe principalmente na bolsa de valores, que são o risco não sistêmico e o risco sistêmico. O que são esses riscos, Lucas? Então, o risco sistêmico é o risco do sistema todo colapsar. Então, você vai investir o seu dinheiro, não importa onde você esteja aplicado em bolsa de valores, que o sistema todo vai colapsar. Então, exemplos: Covid-19, derrubaram as bolsas do mundo inteiro. Então não importa se você tinha dinheiro em fundo imobiliário, não importa se você tinha dinheiro em ações, não importa se você tinha dinheiro no exterior, você acabou tendo uma rentabilidade negativa porque o risco sistêmico aconteceu. O sistema todo rompeu, o sistema todo quebrou, né? Em crise mundial, pandemia, pode acontecer nisso. O que a gente não controla, a gente pode falar assim, o risco sistêmico é um risco que a gente não tem controle sobre ele, porque acontece do nada, ninguém está esperando, vem uma pandemia, vem uma crise e derruba as bolsas, derruba os investimentos. Lucas, existe uma forma de se proteger? Existe. Diversificação. Então, além de você ter investimentos em dólar, investimentos no Brasil, investimento em ações, fundo imobiliário, investimento em bolsa, você pode ter investimento em ouro, né? O ouro é um ativo que se sai muito bem durante as crises. Quer ver outro ativo muito comum que sai bem nas crises? O Bitcoin, né? O Bitcoin é uma moeda que não é ligada aos países, não tem lastro governamental, e aí ele costuma se elevar, costuma subir durante as crises, porque as pessoas pegam o seu dinheiro que está caindo na crise e jogam no ouro, jogam no Bitcoin. Então a diversificação, não só aqui no Brasil, né? Você diversificar em dólar também, né? Durante a crise do Covid-19, o dólar saiu dos 4,40 para 5,10, 5,20, né? Então acaba que a sua carteira balanceou. Durante a crise do coronavírus, eu não fiquei negativo na minha carteira. Olha que interessante, porque eu tinha investimento no Brasil, eu tinha fundo imobiliário, eu tinha investimento no exterior atrelado ao dólar. Então, quanto o investimento no Brasil caiu, o dólar estava subindo na minha carteira. Isso manteve minha carteira estável, até ganhando mais dinheiro. Por exemplo, costumo falar que a bolsa caiu 30% durante o corona e minha carteira subiu aí 4% durante esse período. Eu fui um dos poucos, talvez, que não perdeu dinheiro durante a crise por causa dessa diversificação dos meus investimentos. Então existe também o risco não sistêmico. O que é o risco não sistêmico? Ele é o contrário do risco sistêmico? Ah, vá. E é basicamente o risco de você investir em um ativo e ele quebrar até mesmo nos melhores momentos da bolsa. A gente está passando aí por uma recuperação econômica, digamos que futuramente a gente vai ter uma estabilidade econômica no Brasil, no mundo, depois dessa crise do Covid passar, e aí a gente vai ver os investimentos crescendo, a bolsa voltando a ser bem valorizada. Pode acontecer de você investir num ativo que aquele setor rompe. Um exemplo é investir no setor bancário, investir nas ações do Banco do Brasil. O setor bancário quebrou. O setor bancário aconteceu alguma coisa, ou o Banco do Brasil aconteceu alguma coisa com ele, que ele perdeu dinheiro, e o dinheiro que eu tinha investido lá foi pro beleléu. Bem interessante a gente entender que para a gente não estar exposto ao risco não sistêmico, a diversificação também é muito importante, né? Então o risco não sistêmico é o risco de investir em um ativo, em alguma ação, que aquela ação, o setor ou então aquela empresa quebre, né? Até mesmo em épocas melhores. E qual é a melhor diversificação? A gente tem um gráfico de um estudo feito pelo Gini Fama. Esse estudo é feito da diversificação, né? Do risco total da carteira, a diferença do risco não sistêmico e risco sistemático, né? Que a gente pode chamar assim. Então quanto mais ativos você tem em carteira, o risco não sistêmico ele vai sendo diluído. E o risco sistemático, você vê que não tem como diluir ele, porque se o sistema todo quebrar, não importa onde seu dinheiro esteja investido na bolsa de valores, você vai perder, a não ser que você tenha ouro, Bitcoin, você vai estar um pouquinho mais seguro, né? Então, quanto mais diversificado você tem, né? Quanto mais número de ativos você tem na carteira, você vai diluir esse risco não sistêmico. O risco sistemático é um risco que não tem como diluir somente na bolsa de valores, né? Dá para diluir em ouro, dá para diluir em Bitcoin. Então, conclusão desse vídeo, todo investidor ele deve conhecer os investimentos e conhecer os riscos que ele está tomando ao investir o seu dinheiro. Isso aqui é o básico dos investimentos. E claro, aquela velha frase dita pelo Charlie Munger, tá? Invista somente naquilo que você conhece e naquilo que você sabe explicar com propriedade. Use várias formas de desviar esses riscos, né? Então diversifique, pense no longo prazo e tenha bons ativos na carteira. Essas 3 coisas juntos, elas vão diluir muito os riscos que você tem nos investimentos. Beleza? Então, galera, pelo vídeo de hoje foi isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou, se inscreve aqui no canal, deixa aquele like, comenta aqui alguma coisa que me ajuda demais, tá? Isso aqui não custa nada pra você e me ajuda bastante. Beleza? Muito obrigado, então. Até o próximo vídeo. Fui!